Muitos especialistas consideram o vírus Brain como o primeiro vírus de computador, mas indícios relatam que Brain não foi o primeiro. Hoje, iremos falar sobre um vírus que pode roubar esse título do Brain e passar a ser considerado o primeiro vírus de computador. Vamos conhecer esse candidato? Eis que surge agora um grande paradoxo. Quem realmente poderia ser nomeado com esse título de primeiro vírus de computador? Muitos adotaram o Brain como o primeiro vírus da história. Mas por que, se o Brain surgiu em janeiro de 1986 e o Elk Clone em 1982? Elk foi um vírus de distribuição ampla, criado por Rich Skrenta, quando tinha apenas seus incríveis 15 anos de idade, no ano de 1982. If you wanted to see sites from a particular political point of view, like liberal or conservative, you could add /conservative/liberal. And you could also sign up and make your own /tags. E o que podemos falar sobre Elk Clone? O que ele fazia aos computadores? Basically, we want to apply the Wikipedia model to search. Ele atacava computadores Apple II com DOS. O único transtorno causado era a exibição de uma mensagem, na verdade, um poema, que passou a ser conhecido como o poema do vírus Elk Clone. Seu funcionamento dava-se a cada 50 vezes que o computador infectado fosse iniciado com um disquete contaminado. Ele não causava danos aos dados a não ser que o disco contivesse uma imagem que não fosse a padrão do sistema, pois ele copiava a si mesmo e na mesma posição independentemente do conteúdo do disquete. Acompanhe agora na tela a mensagem exibida pelo vírus Elk Clone, na versão em inglês, e ao lado iremos colocar a versão em português. Vamos entender melhor. O Elk Clone é um dos primeiros vírus de microcomputadores conhecidos que se espalham na natureza, ou seja, fora do sistema informático ou laboratório em que foi escrito. Ele se anexou ao sistema operacional Apple II e se espalhou por disquete. Foi escrito em torno de 1982 pelo programador e empresário Rich Skrenta, ainda quando era um estudante de ensino médio de 15 anos, originalmente como uma piada e colocado em um disco de jogo. Infecção e sintomas da praga Elk Clone. O Elk Clone então se espalhou infectando o sistema operacional Apple II em sua versão 3.3, usando uma técnica agora conhecida como vírus do setor de inicialização. Elk foi anexado a um jogo e ele foi programado para que na 50ª vez que o jogo fosse iniciado. Desse modo, o vírus era lançado, mas ao invés de jogar o jogo, ocorria a ação do vírus Elk Clone, que era de mudar para uma tela em branco exibindo um poema, o mesmo poema que falamos há alguns segundos atrás. Vale ressaltar que, se um computador fosse iniciado a partir de um disquete infectado, uma cópia do vírus era colocada na memória do computador. Quando um disco não infectado fosse inserido no computador, todo o DOS, incluído o Elk Clone, seria copiado para o disco, permitindo que ele se espalhasse de disco para disco. E para evitar que o DOS fosse continuamente reescrito, toda vez que o disco era acessado, o Elk Clone também escrevia um byte de assinatura no diretório do disco, indicando que ele já havia sido infectado. Wolfram Alpha is kind of we don't think of them as a web search engine. They're a really interesting fact engine almost. Nota: o vírus Elk Clone não causou dano deliberado, mas os discos Apple II sem uma imagem padrão tiveram as suas trilhas reservadas substituídas. E para finalizar, além de nós podermos dizer que o Elk Clone foi o primeiro vírus informático conhecido por se espalhar na natureza, também podemos dizer que ele foi criado em 1982 por Richard Skrenta aos 15 anos de idade. Era armazenado em disquetes flexíveis, agia quando um computador com um disquete de jogo para sistemas da Apple II iniciava pela 50ª vez e o vírus começava a agir. Sem contar que o Elk Clone posteriormente passava a ser copiado para qualquer disquete que não estivesse infectado.
E sendo assim, ele passava sua contaminação para qualquer disquete conectado a este computador já infectado. Como os computadores daquele tempo tinham unidade de disquete duplas e, como os disquetes eram frequentemente transmitidos entre amigos, o vírus era frequentemente copiado. Após o contágio, a cada 50 vezes que um computador é inicializado, So we know that there are a fraction of people out there that will Richard adopt Scranton Blacko tinha a and use it. reputação de praticar brincadeiras na qual ele alterava os disquetes para desligar ou exibir insultos por mensagens que apareciam na tela. Ele fazia isso ao compartilhar com seus amigos os jogos de computador e alguns softwares. Devido a essa reputação, muitos de seus amigos simplesmente deixaram de aceitar os disquetes de Richard. But we want to fix that over time. What queries are you better for? Entretanto, sua imaginação não parava por aí. Ele pensou em métodos para alterar os discos flexíveis sem tocar ou danificá-los fisicamente. Durante uma pausa de inverno no Monte Líbano, escola de ensino médio na Pensilvânia, ele descobriu como iniciar as mensagens automaticamente no seu computador Apple II. Então, ele desenvolveu o que agora é conhecido como setor da inicialização de vírus, que começou a circular no início de 1982 entre os amigos da escola secundária e de um clube de computador local. You get malware downloads. And 25 anos depois, em 2007, Richard chamou essa façanha de uma pequena piada, prática estúpida. They have all the lyrics. You don't want to search the rest of the World Wide Web. E como o vírus é o que poderia ser combatido? De acordo com relatos contemporâneos, o vírus era bastante contagioso, infectando com sucesso a maioria das pessoas que ele conhecia. E parte do seu sucesso, é claro, era que as pessoas não estavam desconfiadas do problema potencial, nem mesmo os navegadores ou limpadores de vírus estavam disponíveis. O vírus poderia sim ser removido, usando um utilitário da época chamado de Mastercraft, da Apple, ou outros utilitários para reescrever uma nova cópia do DOS, num disco infectado. Além disso, uma vez que Elk Clone fosse removido, o disco previamente infectado não seria reinfectado, pois já continha a assinatura de Elk Clone em seu diretório. Também foi possível inocular discos não infectados contra Elk Clone, escrevendo a assinatura no disco. O vírus então pensaria que o disco já estava infectado e não poderia ser escrito novamente. Para você que deseja se aprofundar nesse tema, acesse o link que iremos disponibilizar na descrição do vídeo. A lot of people said, this is actually really cool. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo do Universo Digital. Não deixe de nos acompanhar, curtir e compartilhar os nossos vídeos. E até a próxima!